Saudamos a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal José Maciel Carlos, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus, da Escola Dominical e da Palavra. E hoje nós vamos estudar o livro de Efésios, especialmente no capítulo 6, versículo 10 e 11, que vai nos dizer assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Tá vendo? Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. A armadura de Deus. O que seria a armadura de Deus? Quais os elementos que Paulo usou para fazer a comparação do Evangelho de Cristo e a armadura de Deus? É isso que nós vamos aprender agora. Se você não sabe, fique ligado até o final para você aprender o que seria, o que é a armadura de Deus, quais os elementos da armadura de Deus, qual a simbologia da armadura de Deus. Aí ele nos diz aqui: o apóstolo Paulo usou certas armas que equipavam um soldado da infantaria dos tempos antigos como figura das armas espirituais que equipam os crentes. É possível que ele tivesse em mente um soldado romano, embora o equipamento pessoal de guerra dos soldados dos romanos em sua época tivesse algumas pequenas diferenças da armadura que ele descreve. Tinha só pequena diferença, mas era praticamente a mesma coisa. Por isso que alguns comentaristas dizem que provavelmente Paulo tenha combinado essa figura do soldado romano com algumas referências do Antigo Testamento que retratam Deus ou o Messias como um guerreiro. Você vai ver isso, por exemplo, no profeta Isaías, que fala de Deus vestido de justiça como de uma couraça e com o capacete da salvação na cabeça. Isaías capítulo 59, versículo 17 e Isaías capítulo 11, versículo 5. De forma maravilhosa e extraordinária, Paulo explica que agora Deus dá aos crentes essas armas, as armas espirituais, né? As armas comparando a arma do Evangelho com a armadura de Deus sendo comparada com a armadura do soldado romano, né? E ele vai explicar para que servem essas armas. Outra questão discutida sobre a armadura de Deus é como devemos entender o seu caráter. Há duas interpretações. A primeira diz que a armadura de Deus deve ser vista como sendo o próprio Cristo e tudo aquilo que ele conquistou na cruz em nosso favor. Então, a armadura de Deus são os méritos de Cristo imputado por Deus em nós. Nesse aspecto, vestir a armadura de Deus é vestir-se do próprio Cristo. Por exemplo, vestir a couraça da justiça é vestir-se da justiça de Cristo. Vestir o cinturão da verdade é vestir-se da verdade de Cristo e assim por diante. A segunda interpretação diz que a armadura de Deus deve ser vista como um conjunto de virtudes morais que os crentes devem demonstrar em suas vidas a fim de não dar ocasião ao inimigo. Por exemplo, vestir-se da couraça da justiça significa ter uma conduta de vida reta e justa. A primeira interpretação, sem dúvida, parece ser a melhor se harmonizar ao contexto. Afinal, Paulo diz que os crentes devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Contudo, a segunda interpretação não deve ser completamente anulada. Isso porque aquele que está vestido da justiça de Cristo, por exemplo, necessariamente procurará ter uma vida caracterizada pela retidão. Então, a segunda pode ser vista como uma consequência da primeira. Não é? Porque uma conduz a outra, né? Mesmo que está na primeira, quase comparado ao da segunda. Então, tudo é a mesma coisa. Então, o primeiro que ele vai aqui, o primeiro elemento da armadura de Deus que ele vai trazer para nós é cinturão da verdade. O que é isso, cinturão? O que quer dizer o cinturão? O primeiro elemento da armadura de Deus citado por Paulo é o cinturão da verdade. Ele diz: estai, pois, firmes, cingidos com a verdade. Efésios capítulo 6, verso 14. Aqui o apóstolo tem em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão protegia a região a região do baixo abdômen e tinha papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Na armadura de Deus, essa verdade não é outra senão a verdade de Cristo, a veracidade do Evangelho. O próprio Jesus declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais na frente ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João capítulo 14, verso 6. Né? Vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo. É ter sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade, e ele jamais apoiará o engano. Aquele que vive pela verdade, ele jamais vai apoiar o engano, jamais vai apoiar o erro. Ele vai apoiar a verdade.
Outro elemento da armadura de Deus, couraça da justiça. Ao falar do cinturão da verdade, Paulo diz que o crente deve vestir a couraça da justiça, Efésios capítulo 6, verso 14. A couraça era um traje feito de metal ou com um combinado de couro duro e que protegia o tronco do soldado, onde estava o coração e outros órgãos vitais. Como já foi exemplificado aqui, a couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo imputada no crente. Mas essa justiça imputada, obviamente, irá conduzir o crente a uma justiça prática e diária. Ele pratica a justiça e já vive com ela diariamente, né? Ele não vai viver no engano. Outro ponto da armadura de Deus é calçados com o evangelho da paz. Paulo diz, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, Efésios capítulo 6, verso 15. Os soldados romanos usavam calçados feitos de couro duro, com um solado cravejado com pregos agudos. Esse calçado dá uma estabilidade ao soldado, pois se prendia ao chão. E até quando ele estava num solo enlamaçado, esse escravo que estava pregado no solo dele dava apoio para quando ele ia, né, para a batalha, para ele não escorregar no chão. Então aquele escravo servia como um apoio. Ao usar a analogia do calçado do soldado como figura da prontidão do evangelho da paz, o apóstolo fala da segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas de reconciliação com Deus pela obra de Cristo. Exatamente, né? Porque o evangelho traz isso, segurança, confiança e conforto. Segurança porque ele sabe que os pecados dele foram perdoados. Conforto, nós podemos traduzir comigo que com fé, fé em Jesus. E conforto porque ele é quem conforta os corações aflitos, né? Ele é quem conforta. O crente só pode lutar na batalha espiritual se tiver em paz com Deus através de Cristo Jesus. É verdade, porque aquele que não tem Cristo não tem Deus. E para ter a paz com Deus tem que estar em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Isso que tudo se fez novo. O outro elemento da armadura de Deus é o escudo da fé. O crente deve estar embraçado sempre o escudo da fé, o qual ele poderá apagar os dados inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16. Paulo aqui usa a figura do escudo romano, oval e retangular, que tinha pouco mais de 1 metro de altura. Ele era grande e suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se escolhia atrás dele, que se escondia atrás dele. Esses escudos muitas vezes eram emudecidos para poder apagar as flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. Paulo compara essas flechas que causam grande estrago com as tentações lançadas por o inimigo contra os crentes, mas a plena confiança em Deus e em sua palavra é um escudo eficaz contra essas setas. A fé viva, verdadeira, contínua e inabalável é escudo forte do crente. É verdade, a Bíblia diz que se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Para resistir a ele, tem que estar firmado na palavra. E a Bíblia me diz que o maligno não toca em nós, né? Só vai tocar se for da vontade de Deus, mas ele não toca. E aquele que está firmado na palavra, ele não toca. Outro elemento da palavra de Deus é o capacete da salvação. O texto bíblico diz que o crente deve tomar o capacete da salvação, Efésios capítulo 6, verso 17. Não é preciso explicar o quão importante é o capacete para um soldado num campo de batalha. Na armadura de Deus, o capacete é o capacete da salvação. Um dos principais intentos do inimigo é lançar dúvidas quanto à salvação do crente. Mas equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna de sua salvação. É verdade. Então, o capacete da salvação, né, já sabe que é uma fortaleza para o crente, porque o inimigo vai jogar as suas setas, mas ele não vai ficar em dúvida enquanto à sua salvação. Ele vai ter plena certeza. Então, ele tem que estar usando sempre o capacete da salvação contra as setas do inimigo. Outro elemento da armadura de Deus, o último, é a espada do Espírito. Vestido com a capacete da salvação, o crente também deve estar equipado, empunhando a espada do Espírito. Naquele tempo, a espada era a arma mais eficaz de um soldado de infantaria. Nenhum soldado ia para o combate de batalha sem portar uma espada. Assim também deve ser o crente na batalha espiritual. O tipo de espada usada por Paulo em sua analogia era uma arma curta e letal, usada tanto para se defender quanto para atacar. O próprio apóstolo claramente explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, verso 17. Exatamente. A espada nossa é
a palavra de Deus. Ela deve ser usada, né, para combater o inimigo das nossas almas. E ele vai dizer aqui também para nós assim, como vestir e usar a armadura de Deus. O apóstolo Paulo termina sua analogia sobre a armadura de Deus ensinando como o cristão pode vestir essa armadura. Ele diz que é somente por meio de uma vida de oração que o crente pode estar divinamente equipado com a armadura de Deus e pronto para a guerra espiritual. Já dissemos que o cristão nada pode fazer por suas próprias forças. A Bíblia deixa bem claro, nada podemos fazer, né? Tudo vem de Deus. A fonte de sua força é o poder do próprio Deus. Assim como um soldado deve estar em completa comunhão com seu comandante através de uma comunicação apropriada, o crente deve estar em plena comunhão com Deus através da oração. O apóstolo ainda é bem específico em falar sobre como deve ser a vida de oração do soldado de Deus. Ela deve incluir orações e súplicas, isto é, uma variedade que inclui adoração, ação de graças, confissão, intercessão e petição com alta frequência. Ela deve ser em todo o tempo, orando em todo o tempo e vigiando em todo o tempo, não pode cessar. A vida de oração daquele que veste a armadura de Deus deve ser no Espírito. Isso significa que a oração do crente deve ser submissa e alinhada à vontade de Deus. Paulo ainda aponta a vigilância como modo que caracteriza a vida de oração do cristão e fala da necessidade da perseverança, porque a Bíblia deixa bem claro, vigiar e orar, né? Tem que orar sempre também, não é só orar não, e nem só vigiar, tem que fazer os dois. Então, vestindo a armadura de Deus, os alvos da oração do crente devem ser todos os santos. Efésios capítulo 6, verso 18. No campo de batalha, um soldado sempre deve estar solidário, encorajador e comprometido aos companheiros que lutam ao seu lado. Então, que possamos entender esta urgente verdade bíblica e que tomemos posse cada vez mais da armadura de Deus que nos foi providenciada por Ele. Amém? Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário que apenas possamos cada vez mais melhorar o canal. Este breve estudo foi a armadura de Deus, a armadura que nós devemos usar, né, no nosso dia a dia para combater as setas inflamadas do inimigo das nossas almas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.